Olá, meus irmãos. Que Deus abençoe a vocês. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que fala a respeito de um homem que há 38 anos, acreditando em uma tradição que um anjo descia de ano em ano e agitava as águas, e o primeiro que entrasse naquelas águas eram curados de qualquer enfermidade que tivesse. Esse homem, ele é curado por Jesus. Nesse texto, que fala a respeito da cura desse homem, é um texto que nos traz revelações imprescindíveis para o nosso viver, né, em todos os aspectos, principalmente naquilo que tange as contradições da vida, pois é isso, a vida é cheia de contradições, cheia de contrassenso, cheia de paradoxos. Então, nós vamos ver aqui alguns paradoxos, né, da vida, justamente nesse texto da Palavra de Deus. Primeiro, no capítulo 5 de João, o Evangelho é escrito por João, e o versículo 1 diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Era uma época de festa, né, no meio dos judeus, e aqui nós vemos o primeiro paradoxo da vida. Havia um povo que se alegrava, havia um povo que festejava, enquanto havia paralelamente um povo que estava sendo ali fustigado pelas doenças, entristecidos, abatidos, debilitados, enfraquecidos, cheio de perspectiva em uma tradição, e em contrapartida estavam ali judeus que se alegravam. Claro, óbvio que nós não estamos questionando aqui a felicidade de outrem, mas estamos refletindo sobre a vida. A vida é assim, enquanto uns se alegram, outros se entristecem. E interessante que às vezes eles dividem o mesmo espaço. Às vezes você está numa casa em que todos talvez estejam felizes, mas só você se sente triste. Talvez você esteja numa empresa que todos estejam felizes, mas você está triste. Talvez uma vizinhança ou um condomínio, enfim, em algum aspecto a gente acaba vivenciando esse paradoxo. Enquanto uns se alegram, outros se entristecem. É a vida, né? É a vida. Esse homem enfrentou isso. Nós, muitas vezes, enfrentamos esses problemas, né, paradoxais. Uns se alegram enquanto nós nos entristecemos. Vejam que coisa interessante. Versículo 2 diz: ora, em Jerusalém, a próximo das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Esse tanque, esse ambiente, tinha o nome de Betesda. Betesda muitos estudiosos têm uma certa dificuldade para chegar a uma conclusão do real significado da palavra Betesda. Mas encontramos um significado bastante interessante, que significa casa de misericórdia. Betesda, casa de misericórdia. Mas quando você lê o texto, você vai ver que o homem precisava de uma ajuda, mas ninguém o ajudava. Ninguém tinha misericórdia de ninguém. Todos queriam adentrar o tanque, quando a água supostamente era agitada por aquele anjo. Então, percebemos que o nome, a nomenclatura era Betesda. Porém, na essência, na vivência, na experiência, aquele lugar, ninguém tinha piedade de ninguém. E para mim, isso é o reflexo do mundo atual. Um mundo que é cheio de religiões, cheio de pessoas religiosas, que se autodenominam filhos de Deus, que se autodenominam servos de Deus e que não tem misericórdia de ninguém. Nós estamos vivendo em um mundo em que nós buscamos em outrem o amor, a misericórdia, a compaixão, e tudo que vemos é um jogo de interesses. E eu vejo que esse homem vivia esse outro paradoxo. Ele estava no lugar de misericórdia, onde ninguém tinha misericórdia. Ninguém talvez tenha tido misericórdia de você. E eu te digo uma coisa, não é interessante você aguardar na misericórdia de outrem, porque nos dias atuais ninguém quer levantar um fracassado, ninguém quer levantar um derrubado, ninguém quer levantar ou oportunizar alguém aparentemente sem capacidades financeiras e outras mais.
Nós estamos num mundo assim, em que muito se fala de evangelho, muito se fala de catolicismo, muito se fala de espiritismo, e nessas religiões e outras mais se falam de amor, quando na verdade ninguém ama ninguém. Claro que eu não posso generalizar, porque ainda existe o povo remanescente, oh glória, existe o remanescente. Mas a verdade é que nós devemos entender que em meio a tantos paradoxos da vida, nós devemos ser fortes, porque ninguém tem misericórdia de ninguém, tá bom? Outra coisa interessante é que ele diz aqui no versículo de número 5: e estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo deitado, sabendo que ele estava assim muito tempo, perguntou para ele: queres ficação? Porque Deus só pode fazer, Jesus só pode operar na vida daqueles que desejam. Porque, por incrível que pareça, há pessoas que estão num estado de miserabilidade total, mas que não desejam, que não anelam, que não aspiram, né? Pela ajuda de Deus, pela ajuda de outrem. Há pessoas, não sei se você conhece pessoas assim, que estão ali mendigando, que estão ali padecendo, mas o orgulho toma conta delas, a ponto de preferirem morrer do que se renderem a Cristo ou confessar que precisam de ajuda. Jesus pergunta para esse homem, porque Jesus não é como o diabo que entra na vida da pessoa sem pedir licença. Jesus, ele respeita as suas decisões. Então, cuidado com as suas decisões. Queres ficação? E esse homem, ainda combalido, não só no corpo, mas na alma também, ele vai dizer para o Senhor. E o enfermo respondeu: Senhor, no versículo 7, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu vou, desce outro antes de mim. A perspectiva dele estava no tanque. Jesus estava do lado dele, perguntando se ele queria ser sarado. E nós temos aqui um outro paradoxo, é que às vezes a bênção está bem próxima, é que às vezes a pessoa de Jesus está próxima, mas nós estamos fitados na religião, fitados naquilo que aparentemente parece ser bom, parece ser verdadeiro. A verdade está em Jesus, o caminho é Jesus. Alabashura Candaraia. Então, queridos, esse homem está fitado naquilo que é errado, nas tradições. Jesus está ali naquele momento, mas ele não consegue enxergar Jesus, porque ele está fitado no seu desejo de cura, na tradição. Quando nós olhamos muito para as nossas necessidades, esquecemos da grandeza de Deus. Tenha cuidado com isso. Jesus disse para aquele homem: levanta e toma o teu leito. No versículo 8, levanta, toma o teu leito e anda. E olha aqui que coisa interessante, logo aquele homem se viu são, ou se viu curado, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então vejamos bem, Jesus ordenou que aquele homem se levantasse, e aquele homem olhou para si primeiro e se viu curado. Porque ele olhou automaticamente, que ele recebeu a palavra. Ele só olhou para ele porque ele acreditou no que foi dito. Quando a gente acreditamos no que é dito pela palavra, os nossos olhos se abrem e a cura é manifestada. Quer vencer os paradoxos da vida? Ouça Jesus, porque ele quer abrir a sua visão para que o milagre venha fluir na sua vida. Espero que essa palavra tenha abençoado você, tá bom? Fica com Deus. É isso.